Já considerou alguma vez o mistério que se oculta sob a formidável força e poder de Jesus? Nos instantes que se aproximam, irei desdobrar um trajeto antigo, muitas vezes esquecido, que tem o potencial de instaurar uma revolução em seu âmbito emocional e espiritual. Está diante de você a oportunidade de descobrir um segredo excepcional, zelosamente preservado ao longo dos séculos e que está agora disponível para que testemunhe e permita a conversão plena de sua vida. Bem-vindos ao Caminho Milenar. Fique comigo neste vídeo junto. Vamos entrar no mundo espiritual e os segredos da oração poderosa de Jesus. A prática da oração era para Jesus uma constante, fervorosa, inabalável e soberana. A oração constituía um pilar em sua existência, o manancial de sua fortaleza espiritual, o alicerce para seu crescimento na fé e a origem de seu supremo poder espiritual. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus adverte seus discípulos a permanecer vigilantes e devotos na oração para resistir à tentação. Na trajetória terrena de Jesus, identificamos ao menos 2 episódios de notável significância, onde sua oração sobressai em comparação a quaisquer outras manifestações de fé. Primeiramente, no Getsêmani, local onde encarou o peso iminente de seu sacrifício. Enquanto seus seguidores repousavam, ele se adentrou ainda mais no jardim e entregou-se a uma oração de tal magnitude que suou gotas sanguinolentas. Outro momento de oração de vital importância foi durante os períodos que passou pregado na cruz. Confrontado com a dor desse suplício, o coração de Jesus voltou-se aos seus executores e, intercedendo por eles, rogou misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus assim estabeleceu um modelo de compaixão e perdão, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Sem sombra de dúvida, nosso Messias era devotado à oração. A prática da oração, intensa e efetiva por vezes, não se harmoniza facilmente aos contextos de nosso cotidiano. Uma oração de profunda significância implica em dedicação não apenas de intenção, mas também de tempo e espaço. Jesus explicitou este princípio no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, no qual ele, antecedendo o alvorecer, distanciou-se para um lugar recluso a fim de orar. Na quietude da madrugada, em completo isolamento e sem a possibilidade de interrupções, Jesus estabelecia uma comunhão íntima com o Pai. Essa tranquilidade matutina, onde a mente ainda não fora tocada pelos afazeres diários, era o cenário escolhido por ele para suas petições sagradas. Indaga-se: você já experimentou o despertar precoce para se dedicar à oração? Tais momentos costumam ser os mais rejuvenescedores, os mais enriquecedores, os mais inestimáveis. Onde eram feitas estas orações? Ele optava por não permanecer confinado aos recintos internos de sua moradia para tais práticas. Em vez disso, ele buscava a solitude, um local afastado, acolhedor à reflexão e à conversa espiritual com o Pai. Jesus frequentava espaços silenciosos para a prática da oração, locais onde podia evitar diversões e se dedicar intensamente ao diálogo espiritual. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus sabia que sua força vinha da oração. Se o próprio Filho via necessidade nessa prática, quanto mais essencial ela se mostra para nós. Se ele buscava momentos apropriados e ambientes propícios para orar, por que não deveríamos emular tal exemplo? E se ele considerava vital retirar-se das multidões para orar em privacidade, porventura não seriam sábias tais ações para nós também? Assim como um veículo necessita ser abastecido regularmente para funcionar, como o corpo requer nutrição constante para sobreviver, assim também nossa alma necessita da oração como sustento. Na ausência de uma prática de oração contínua, o espírito humano pode encontrar-se enfraquecido, caminhando para um impasse espiritual. O Senhor não se restringia a breves momentos de prece. Ele estava disposto a dedicar longos períodos, até mesmo noites inteiras, em conversa com Deus, como mencionado em Lucas 7:6, versículos 12. Algumas pessoas poderiam objetar, apontando para a necessidade de repouso, mas para Jesus, o revigoramento espiritual adquirido através do ato de orar
era tão vital quanto o descanso físico. Certamente, reconhece-se a importância do descanso, mas surge igualmente a necessidade de dedicar algumas noites à oração. A tarefa não é simples, mas revela-se essencial. Para Jesus, cuja presença era assiduamente buscada pelas multidões com o desejo de um contato, o reabastecimento espiritual, viabilizado por essas solitárias vigílias noturnas, era imprescindível. O fruto dessa dedicação era uma renovação de poder e unção, cumprindo as demandas espirituais impostas pela incessante ministração às necessidades de um mundo pecador e sofredor. Durante esses momentos de entrega e súplica, o próprio Deus acolhia seu Filho. Nosso Pai Celestial está igualmente disposto a encontrar-se com qualquer um que faça um esforço genuíno, abdicando de algumas horas de descanso para se aproximar do Todo-Poderoso. Tal sacrifício de repouso em prol da intercessão revela a autenticidade profunda de caráter e uma compaixão ardente pelo próximo. Revela uma ênfase primária em servir e abençoar a humanidade, refletindo os anseios do coração de Deus. A Igreja contemporânea precisa redescobrir a fonte de seu poder espiritual. Enquanto construímos monumentais estruturas e impressionantes templos de adoração, percebe-se muitas vezes um distanciamento dos indivíduos da essência da fé. Este é um chamado para a Igreja emergir e se dedicar à missão de envolver essa geração com o divino. É imperativo escalar a montanha da comunhão e imergir em tempos prolongados de oração. Devemos anelar por Deus, aprender a buscá-lo de todo o coração, nos atos de profunda oração no alto dos montes, na solidão fervorosa da devoção. A necessidade de tais práticas é mais premente para nós do que foi para Jesus, pois a oração constituía o cerne de sua comunhão, inspiração e fortitude. Jesus estabeleceu o paradigma da oração para nós. Ele iluminou o caminho de como viver, adorar e orar. Se almejamos sucesso em nossas jornadas de fé, seria prudente seguir as pegadas do Mestre. Conforme Jesus orientou em Lucas, capítulo 18, versículo 1, somos convocados a orar de maneira incessante e a não ceder diante das adversidades. Deus deseja que persistamos em oração durante tempestades e tribulações, mantendo a fé e não nos entregando ao desânimo. Desistir é o caminho fácil, contudo demanda resistência, valentia e compromisso para perseverar na oração e não perder a fé. Na vida de Jesus, a oração jamais foi relegada a um plano secundário. Ele, mesmo sendo Filho de Deus, o Redentor da humanidade, elegeu a oração como a principal prioridade de sua existência. Devemos nos perguntar: a oração possui essa primazia em nossa própria vida? Quando Jesus se retirava ao cume da montanha para orar, ele fazia isso com um propósito exclusivo e inabalável diante de possíveis perturbações. E até que aprendamos a utilizar a oração com a mesma concentração, jamais alcançaremos o ápice das bênçãos e a plenitude da unção que decorre dessa entrega. No Evangelho de João, capítulo 17, encontramos uma das passagens mais poderosas das Escrituras, onde a essência de Jesus se revela em sua oração ao Pai, manifestando o coração de quem vive em eterna comunhão com o divino. Em estados de felicidade, nossos espíritos são revigorados com vigor, porém, na ausência da alegria, somos assolados pela fraqueza. Tal fenômeno não é somente digno de reflexão, mas também merecedor de elevarmos em nossas súplicas celestiais. Cristo intercedeu fervorosamente para que cada um dos seus fiéis fosse resguardado dos embates malignos. Segundo Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 26, somos exortados a amar como Cristo amou e entregou-se pela Igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nosso processo de santificação é assim consumado ao nos imbuídos dos recursos celestiais, por meio do estudo e obediência às Escrituras, e pela prática de uma vida que espelha os direcionamentos divinos. Devemos então implorar ao Deus eterno que todos os dias nos use como embaixadores eficazes desse amor. Em João capítulo 17, versículo 24, o pedido de Jesus estende-se para que seus seguidores obtenham a vida eterna, que estejam com ele e testemunhem sua glória.
fruto do amor preexistente à fundação do mundo. Cristo intercedeu para que toda a humanidade fosse agraciada com o dom da vida eterna, o que é evidência do amor incondicional de Deus, que enviou seu Filho unigênito para tal promessa. E assim, com a mesma devoção, devemos nos aproximar do trono da graça, interceder pela redenção daqueles que amamos e que ainda não se encontram ao abrigo do Criador. Nossa existência espiritual e tudo o que nela nos transformamos, somos devedores ao Salvador, que por nós se entregou e orou, para que conosco fosse unificado, e nos legou um exemplo sublime para nortear nossa própria jornada oratória. Se você deseja fazer uma oração neste momento, não importa onde você esteja, em seu coração, peça agora para Deus te guiar e te envolver com a plenitude e as bênçãos para curar qualquer ferida física ou espiritual. Deus, o Deus de amor e misericórdia, diante de ti me coloco em humildade, buscando tua cura e restauração. Reconheço a grandeza do teu poder e acredito firmemente em tuas maravilhas que ultrapassam toda compreensão humana. Neste momento, clamo para que tua mão de cura toque cada parte do meu corpo, penetrando em cada célula e restaurando a saúde. Derrama tua misericórdia sobre mim, ó Pai, trazendo renovação e bem-estar em todas as áreas da minha vida. Que tua luz divina resplandeça em meu caminho, iluminando-o e me guiando para a plenitude da saúde física, mental e espiritual. Que o teu amor e tua graça sejam vertidos sobre mim abundantemente, trazendo cura completa e duradoura. Eu me aconchego no poderoso nome de Jesus, meu Salvador, sabendo que nele há salvação e cura. Que seu precioso sangue derramado na cruz seja a fonte de restauração para o meu corpo e alma. Que a tua vontade seja feita em minha vida, ó Deus, conforme o teu plano perfeito. Capacita-me a buscar a tua presença em oração diária, a entregar a ti minhas preocupações, medos e aflições. Creio com fé inabalável que tua cura será manifestada em minha vida, conforme a tua soberania e sabedoria. Em nome de Jesus, meu amado Salvador, eu oro e confio. Amém. Encerramos essa jornada extraordinária explorando antigos mistérios da oração de Jesus. Embora este percurso tenha chegado a um ponto de pausa, lembre-se, é apenas o limiar de uma profunda transformação disponível para você. Se estas verdades tocaram seu espírito, inscreva-se em nosso canal Caminho Milenar, habilite as notificações e garanta sua participação em cada descoberta e transformadora.